Existe um detalhe neste vídeo de Yu Menglong que quase ninguém percebeu quando ele foi exibido pela primeira vez. Não é uma sombra ao fundo, não é um gesto secreto, e não é uma mensagem escondida em suas mãos. É algo muito mais simples, dito diante das câmeras, com uma calma que hoje causa desconforto. Durante alguns segundos, Yu deixou de parecer apenas o artista sorridente que o público conhecia e revelou que muitas decisões sobre sua própria carreira não estavam realmente em suas mãos. Agora, depois que esse trecho voltou a circular, milhares de pessoas estão fazendo a mesma pergunta. Será que ele tentou contar o que estava vivendo, mas ninguém parou para escutar? Antes de continuar, precisamos esclarecer uma coisa. Este não é um vídeo gravado recentemente. É uma entrevista antiga que reapareceu nas redes e ganhou um significado completamente diferente depois de tudo o que aconteceu. Também não existe neste trecho uma prova definitiva de crime, perseguição ou conspiração. O que existe é uma declaração real de Yu Menglong sobre pressão, cansaço e falta de controle sobre sua agenda. E talvez seja justamente isso que torna essas imagens tão difíceis de assistir hoje. Na época, Yu participava do programa Shine Super Brothers, uma produção que reunia artistas conhecidos em ensaios, apresentações e desafios. Para quem assistia de casa, parecia uma grande oportunidade. Um palco importante, muita visibilidade e a chance de mostrar uma nova versão de si mesmo. Mas, durante uma entrevista, Yu explicou que inicialmente não desejava participar e que sua presença no programa havia sido organizada por sua empresa. Essa frase poderia ter passado despercebida. Afinal, artistas cumprem contratos, seguem agendas e participam de projetos escolhidos por suas equipes. Mas Yu também contou que, naquele período, precisava conciliar o programa com as gravações de outra produção. Enquanto outros participantes se concentravam nos ensaios e nas apresentações, ele precisava dividir seu tempo entre compromissos, deslocamentos e horas de trabalho. O público via poucos minutos editados na televisão. Não via o que acontecia antes das câmeras ligarem. Não via as noites curtas, o esforço para memorizar coreografias, a pressão para entregar um bom desempenho e a obrigação de manter uma expressão tranquila. Quando Yu parecia cansado, algumas pessoas diziam que ele estava desinteressado. Quando não se apresentava como esperavam, diziam que faltava dedicação. Mas suas próprias palavras mostravam que havia uma situação muito mais complexa por trás daquela imagem. É aqui que surge o detalhe que reabriu todas as perguntas. Ao falar sobre essa rotina, Yu não descreveu apenas um período corrido. Ele falou sobre esgotamento. Falou sobre a sensação de não conseguir dar conta de tudo. E mencionou que, em alguns momentos, sentiu medo. Não precisamos transformar essa declaração em um código secreto para entender sua importância. Ele estava dizendo claramente que havia ultrapassado seus próprios limites. Mas será que alguém realmente ouviu? Essa talvez seja a pergunta mais dolorosa desse vídeo. Quando uma celebridade demonstra cansaço, o público muitas vezes interpreta isso como falta de gratidão. Quando um artista parece menos animado, surgem acusações de arrogância. Quando ele tenta explicar que está sobrecarregado, dizem que outras pessoas dariam tudo para ocupar seu lugar. A fama cria uma espécie de prisão invisível. A pessoa pode estar exausta, mas precisa parecer feliz por estar ali. Yu Menglong era conhecido por sua delicadeza diante das câmeras. Falava de maneira cuidadosa e muitas vezes respondia com um sorriso discreto. Essa forma tranquila de se comunicar talvez tenha feito com que suas palavras parecessem menos urgentes. Ele não gritava. Não acusava ninguém diretamente. Não fazia uma denúncia dramática. Apenas explicava que não havia escolhido tudo aquilo e que estava cansado de tentar cumprir expectativas difíceis. Hoje, muitos fãs assistem novamente ao trecho e dizem que sua expressão parecia diferente. Alguns observam as pausas. Outros analisam a forma como ele abaixa os olhos ou muda o tom de voz. É natural procurar respostas em imagens antigas quando uma história termina deixando dúvidas.
O problema começa quando uma interpretação passa a ser tratada como prova. Não podemos afirmar que cada olhar de Yu escondia uma mensagem. Não podemos dizer que ele estava revelando um perigo específico. Também não podemos relacionar automaticamente essa entrevista a tudo o que aconteceu depois. Mas podemos reconhecer uma verdade concreta. Ele falou publicamente sobre pressão e sobre decisões profissionais que não controlava completamente. Quanto poder um artista realmente possui sobre a própria carreira? Quem decide quais programas ele deve aceitar? Quem controla sua agenda? O que acontece quando ele diz que não está preparado? E até que ponto uma empresa pode continuar cobrando resultados de alguém que já demonstra sinais de esgotamento? Agora quero fazer uma pergunta direta para você. Quando observa esse trecho, o que chama mais sua atenção? As palavras de Yu, a maneira tranquila como ele fala, ou o fato de ninguém ter dado tanta importância a isso na época? Escreva nos comentários a frase "Nós estamos ouvindo" e conte qual detalhe mais mexeu com você. Seu comentário ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que também acompanham essa história e mantém viva uma discussão que muitos parecem querer encerrar. Nos últimos meses, fãs começaram a denunciar o desaparecimento de publicações, buscas, comentários e vídeos relacionados ao nome de Yu Menglong em plataformas chinesas. Ao mesmo tempo, autoridades anunciaram ações contra conteúdos considerados rumores, montagens e teorias sensacionalistas. Isso significa que precisamos ter cuidado com duas coisas: não transformar materiais falsos em provas e não ignorar que discussões e conteúdos realmente estão sendo removidos ou limitados. Não existe confirmação pública de que cada vídeo desaparecido tenha sido apagado por ordem direta do governo chinês. Algumas remoções podem ser feitas pelas próprias plataformas, por regras internas, direitos autorais ou combate à desinformação. Mas a China possui um sistema amplo de controle sobre conteúdos digitais. E houve uma campanha oficial contra narrativas consideradas negativas, distorcidas ou conspiratórias. Por isso, quando buscas deixam de aparecer, contas são suspensas ou discussões somem rapidamente, a desconfiança aumenta. Quanto mais conteúdos desaparecem, mais pessoas acreditam que existe algo sendo escondido. Quanto menos informações verificáveis circulam, mais espaço surge para gravações falsas, áudios manipulados e vídeos criados por inteligência artificial. Em pouco tempo, fatos, suspeitas e invenções começam a se misturar. E a memória de Yu Menglong corre o risco de ser usada tanto por quem deseja silenciar perguntas, quanto por quem deseja ganhar visualizações com histórias inventadas. É por isso que este trecho antigo merece atenção. Ele não precisa de montagens, legendas falsas ou imagens alteradas. Yu Menglong está diante da câmera falando com suas próprias palavras. Ele conta que sua participação não foi exatamente uma escolha pessoal. Explica que estava tentando conciliar compromissos demais. E revela que aquela rotina o levou a um nível de cansaço que o público não parecia compreender. Alguns fãs acreditam que esse vídeo prova que Yu estava sendo controlado. Outros dizem que se tratava apenas da rotina normal de um ator contratado. Entre essas duas interpretações, existe uma zona de dúvida que não pode ser preenchida com certezas inventadas. O trecho mostra pressão profissional, mas não revela quem teria ultrapassado limites, nem permite concluir que existia um plano contra ele. Yu estava cansado. Sentia que não tinha controle sobre todas as decisões e era criticado por algo que, segundo ele próprio, não conseguia administrar sozinho. E isso é suficiente para perguntar quantas vezes ele precisou sorrir enquanto tentava explicar que não estava bem com aquela situação. Se você acredita que esse tipo de conteúdo precisa continuar circulando, siga o canal agora e ative as notificações. Publicações e vídeos relacionados ao caso têm desaparecido de plataformas chinesas em meio à remoção de rumores e conteúdos considerados inadequados. Aqui, nosso compromisso é preservar o que pode ser verificado, separar fatos de teorias
e impedir que entrevistas reais sejam enterradas no meio de tantas versões falsas. Compartilhe este vídeo com alguém que também acompanha Yu Menglong, porque, quando uma imagem verdadeira desaparece, o espaço costuma ser ocupado por uma mentira. Quando um vídeo antigo reaparece, quase sempre ele chega acompanhado de uma legenda dizendo ao público exatamente o que deve sentir. Olhe para os olhos dele. Perceba o sinal. Ele estava tentando avisar. Essas frases transformam qualquer gesto em evidência. Mas talvez devêssemos fazer o contrário. Em vez de procurar aquilo que queremos encontrar, precisamos escutar exatamente o que foi dito. Yu não disse que estava enviando uma mensagem secreta. Disse que não queria inicialmente participar, que a decisão estava relacionada à empresa, que precisava conciliar trabalhos e que aquela rotina havia se tornado pesada. A verdade conhecida está nessas palavras. Todo o resto precisa ser apresentado como interpretação. Isso não torna a história menos inquietante. Pelo contrário, mostra que não era necessário descobrir um arquivo escondido para perceber que algo não estava funcionando. A declaração estava pública. O vídeo foi exibido. As palavras foram ouvidas e, mesmo assim, a máquina continuou girando. Neste vídeo, Yu falou sobre pressão, falta de escolha e esgotamento. Revelou a distância entre o artista visto pelo público e a pessoa que precisava cumprir aquela agenda. Esse é o detalhe que reabriu todas as perguntas. Não uma figura misteriosa escondida atrás dele. Não um objeto colocado sobre a mesa. Não um pedido de socorro codificado, mas uma frase simples, dita diante de todos, que hoje parece impossível de ignorar. Eu não escolhi completamente estar aqui. Depois de assistir a essas imagens com o contexto completo, a pergunta já não é apenas o que aconteceu com Yu Menglong. A pergunta também passa a ser: por que ninguém deu atenção suficiente quando ele ainda estava tentando explicar o que sentia? E, depois que você percebe esse detalhe, é difícil assistir ao vídeo da mesma maneira novamente.